Você já parou para pensar por que, em certos momentos, Deus permite que o inimigo organize seus ataques contra você enquanto ele parece permanecer em silêncio? Existe, na verdade, uma razão espiritual muito forte para isso, e quando você entender, sentirá ainda mais vontade de adorá-lo. Quando atravessamos fases em que parece que o inimigo está armando contra nós e Deus demora a agir, não significa que ele está ausente. Na realidade, ele está preparando uma das maiores armadilhas contra o adversário, e Satanás nem imagina. Vou explicar melhor. O diabo e suas forças carregam uma arrogância natural. Isso quer dizer que, mesmo sabendo que Deus não quer que toquem em você, eles ainda assim tentam provocá-lo ao tentar chegar até você. Muitas vezes, Deus permite que eles elaborem seus planos por dias, meses e até anos, para então julgá-los no momento exato, quando pensam que terão êxito. Todo espírito maligno sabe que está limitado e que sua autoridade não se compara em nada ao poder infinito do Deus Todo-Poderoso. Mas aqui está o ponto. Eles não suportam ver que um simples ser humano, formado do pó, é tão amado por Deus e anda com tamanha autoridade espiritual que até o inferno se abala. Esse ódio cega Satanás e seus seguidores a tal ponto que eles desejam atacá-lo apenas por não aceitarem que você realmente possui tal autoridade. Tomado pela inveja e pela fúria, ele organiza suas tropas e cria estratégias detalhadas para derrubá-lo. Mas o que Satanás não entende é que Deus está permitindo que ele revele todos os seus planos antes de agir. Ou seja, o Senhor deixa que o inimigo prepare sua estratégia contra você para que no momento decisivo, justamente quando pensa em lançar o ataque, ele entre em cena e vire o jogo. Deus não precisa impedir a fase de preparação do inimigo, porque planejar não é agir. Planejamento é apenas intenção. Mas quando Satanás ou seus agentes passam do esboço para a prática, eles ultrapassam uma linha divina que aciona a resposta imediata e poderosa de Deus. É como a diferença entre alguém que pensa em assaltar um banco e quem realmente entra armado para fazê-lo. Um é apenas pensamento, o outro é crime que exige ação imediata. Pense sim. Quando a polícia quer capturar um criminoso perigoso, não prende apenas por cogitar um delito. Eles deixam que ele se organize, observam seus passos, permitem que junte aliados e recursos. Por quê? Porque estão reunindo provas que o condenarão por completo. É exatamente isso que Deus faz com os inimigos espirituais. Ele permite que conspirem na escuridão, que reúnam suas forças e alinhem estratégias. Mas no instante em que estendem a mão para tocá-lo, Deus desfere um contra-ataque que os deixa sem entender de onde veio. Ele age segundo esse mesmo princípio, mas com sabedoria e poder infinitamente superiores. O Senhor permite que o adversário exponha cada detalhe de seus planos, revele seus comparsas e deixe clara toda a sua estratégia. Cada demônio envolvido em uma conspiração contra você é anotado. Cada ideia tramada é registrada. Cada passo dado é observado. E quando, enfim, eles decidem agir contra você, Deus já tem todas as provas necessárias para executar um julgamento implacável. É nesse ponto que tudo se torna ainda mais grandioso. Quando opositores se levantam contra você, filho de Deus, não estão apenas investindo contra a sua vida, mas violando uma lei sagrada estabelecida antes mesmo da criação do mundo. Em 1 Crônicas 16, 22, o Senhor declara: "Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas." Isso não é uma sugestão ou conselho, mas sim um decreto divino sustentado por toda a autoridade do trono celestial. Cada vez que Satanás ou seus agentes ousam estender a mão contra você, estão quebrando essa lei espiritual fundamental. É como encostar em um fio de alta tensão carregado pela fúria de Deus. No instante em que fazem contato, despertam uma reação divina que traz consequências imediatas e devastadoras sobre eles. O exemplo mais marcante dessa estratégia divina está no Êxodo, na saída de Israel do Egito. Deus poderia ter eliminado Faraó e suas tropas a qualquer momento durante as 10 pragas, mas preferiu permitir que perseguissem os israelitas até o Mar Vermelho. Ele abriu o mar e deixou que seu povo atravessasse em segurança diante dos olhos dos egípcios. Do ponto de vista de Faraó,
Aquela era a chance perfeita para recuperar os escravos e reafirmar o poder do Egito. Porém, havia algo que ele não compreendia. Deus estava preparando a armadilha final. O Senhor deixou que o exército egípcio se envolvesse por completo em seu plano, acreditando que os israelitas estavam encurralados entre o mar e o deserto, prestes a serem derrotados. Eles entraram nas profundezas do mar com absoluta confiança, sem perceber que marchavam rumo à própria destruição. No instante em que a última carruagem egípcia avançou, Deus liberou as águas. Num só momento, todo o exército que havia atormentado Israel por gerações foi aniquilado. Nenhum soldado sobreviveu para relatar o ocorrido. Não foi apenas libertação para o povo de Israel. Foi a destruição completa de seus inimigos. Em Êxodo 14:28 está escrito: As águas voltaram e cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército de Faraó que vinha atrás deles no mar. Não restou sequer um deles. É exatamente isso que acontece quando alguém ousa tocar no ungido do Senhor. Esse mesmo princípio se aplica ainda hoje. Seus inimigos podem estar conspirando, tramando e preparando armadilhas. Podem parecer confiantes, aparentar estar em vantagem e até mesmo dar o primeiro passo contra você. Mas Deus está atento, esperando o momento exato para mostrar que tocar em seus filhos é o pior erro que alguém pode cometer. Quando você entende que Deus transforma até mesmo os ataques do inimigo em provas que fortalecem a causa da sua vitória, percebe que cada plano maligno acaba trabalhando em seu favor. O adversário acredita estar criando uma estratégia para destruí-lo, mas, na verdade, está apenas entregando a Deus mais motivos para abençoá-lo. Deus garantiu proteção sobre a sua vida. E suas promessas não são palavras vazias, mas pactos firmados por sua natureza imutável e seu poder ilimitado. Quando ele afirma que está ao seu lado, isso é literal. A rede de vigilância divina acompanha cada movimento feito contra você. E no exato momento em que qualquer inimigo ultrapassa o limite, a resposta do céu vem rápida, certeira e irresistível. É por isso que o profeta Isaías pôde afirmar com confiança no capítulo 54:17: Nenhuma arma preparada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça procede de mim, diz o Senhor. Veja a certeza desta promessa. Não está escrito talvez ou quem sabe. Está escrito: nenhuma arma prosperará. Isso é uma garantia absoluta. Cada instante que o inimigo gasta tramando contra você, arquitetando sua queda e planejando a sua ruína, ele está na verdade reunindo as próprias provas que Deus usará para trazer um juízo implacável sobre ele. Quando Satanás e suas forças malignas ousam tocar em você que é ungido do Senhor, estão essencialmente assinando sua própria sentença de condenação. É como se um criminoso confessasse sua culpa diante do juiz. Deus não precisa sair à procura de evidências contra os adversários. Eles mesmos as fornecem toda vez que se levantam contra você. Isaías ainda nos dá uma visão extraordinária dessa estratégia divina no capítulo 59:19. Quando o inimigo vier como uma corrente impetuosa, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Perceba a palavra usada, quando, e não se. Deus sabe que o inimigo virá. Ele não é surpreendido por ataques. Ao contrário, já está preparado para eles. Quando um exército levanta um estandarte, está declarando guerra. Assim também, quando seus inimigos se levantam contra você, Deus não apenas o protege, mas ergue a sua bandeira de batalha e declara guerra a tudo que ousar se opor a você. Isso nos mostra que o Senhor conhece todas as armas que estão sendo fabricadas contra a sua vida, não só as visíveis, mas até aquelas que são planejadas em segredo. O inimigo pode gastar meses ou até anos desenvolvendo estratégias, mas no momento em que tentar usá-las contra você, o fracasso será certo. Mas há algo poderoso nesse detalhe. O texto não diz que nenhuma arma será forjada, mas que nenhuma prosperará contra você. Deus permite a preparação porque está reunindo provas. Cada ferramenta criada contra você se torna evidência das intenções malignas. Cada plano elaborado se transforma em testemunho contra eles no tribunal celestial. Reflita sobre isso.
Por que o Deus Todo-Poderoso precisaria juntar provas? Porque ele não é apenas onipotente, ele é justo. Atua segundo a sua justiça perfeita e não de forma arbitrária. Quando aplica juízo sobre os inimigos, não é por capricho ou vingança, mas porque transgrediram a sua lei e precisam enfrentar as consequências. A artimanha do inimigo sempre se volta contra ele, porque ele jamais compreende o coração de Deus. Satanás age a partir da rebeldia e da ilegalidade, mas Deus age com justiça e amor perfeitos. Quando seus inimigos o atacam, pensam que lutam contra carne e sangue, mas na verdade estão declarando guerra contra o próprio Deus do universo. O Salmo 91, nos versículos 11 e 12, declara: Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Os ataques do inimigo não são sinal da ausência de Deus. Ao contrário, revelam a sua relevância. Afinal, o inimigo não desperdiça tempo perseguindo pessoas sem propósito. E ele não envia forças demoníacas contra aqueles que não representam perigo para o seu domínio. O simples fato de você enfrentar resistência já é prova de que carrega algo precioso, algo que ameaça o reino das trevas. Mas aqui está o ponto que o inimigo não consegue compreender. Cada ataque contra você é, na verdade, um ataque contra o próprio Deus. Quando Saulo perseguia a igreja primitiva, Jesus não lhe disse: Por que persegues os meus seguidores? Ele perguntou: Por que me persegues? Isso porque os ataques contra você são pessoais para Deus, já que você é precioso para Ele. A grandeza da proteção divina é que ela não é passiva, mas ativa. Quando a Bíblia declara no Salmo 91:7, 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, está revelando uma intervenção direta de Deus. O Senhor não apenas impede ataques contra você, Ele transforma as próprias armas criadas contra a sua vida em instrumentos de queda para os seus inimigos. Por isso, não viva com medo do que eles estão tramando. O mesmo Deus que afogou o exército de Faraó, que confundiu as línguas em Babel, que fez cair fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, é o mesmo que prometeu guardar você. O poder que formou o universo com uma só palavra é o mesmo poder que sustenta a sua vida. Seus adversários podem maquinar à vontade, mas não tem como mudar aquilo que Deus já declarou. Podem conspirar durante anos, mas não conseguirão alterar o seu destino estabelecido por Ele. Podem até mobilizar as forças do inferno, mas não podem tocar no que Deus consagrou. O maior engano do inimigo é pensar que quantidade significa vitória. Ele acredita que, se gerar oposição em massa, semear bastante caos ou reunir aliados em número suficiente, conseguirá romper a proteção de Deus. Mas está prestes a descobrir o que todo inimigo do povo de Deus aprendeu ao longo da história. Não existe plano, arma ou aliança capaz de resistir ao Senhor de Israel. Quando Deus agir em seu favor, não será uma vitória apertada nem uma fuga por pouco. Será uma derrota tão completa e esmagadora para os seus inimigos que eles pensarão 2 vezes antes de se levantar contra o ungido do Senhor novamente. Pergunte ao exército de Faraó. Você não pode, porque nenhum deles sobreviveu para contar. Portanto, da próxima vez que sentir o inimigo conspirando contra você, lembre-se, ele não está construindo uma estratégia para a sua derrota, ele está acumulando provas para o próprio julgamento. Cada armadilha que levanta, cada arma que prepara, cada plano que organiza está sendo registrado no tribunal celestial como testemunho contra ele. Permaneça firme, sabendo que o seu Deus não apenas pode protegê-lo, mas deseja manifestar o seu poder por meio da sua vida. Ele aguarda o momento exato para mostrar ao inimigo e a toda a criação por que tocar em seu ungido é o maior erro que alguém pode cometer.